Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos em mais uma sexta-feira sensacional aqui no nosso Papo Veloz, porque a gente tem que esquentar as turbinas para mais um final de semana. Ó, meu telefone fez ali, quer dizer que está começando mais uma live, né? Que vocês continuam acompanhando aonde? Aqui, né? Em todas as nossas redes sociais e plataformas, tudo que tudo que vocês estão procurando aí, você acha, né? Tá no Facebook, tá no Twitter, tá no. Tudo chamado de X aquela bosta. Tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Tico Teco, tá no VocêTubo, tá no site Roxinho, tá em tudo que é lugar. E também, claro, tá na Prime News FM. Você que acompanha também na Prime News FM, a gente está aqui também, né? E mais uma emissora, de novo, mais uma vez, como. Enfim. Molecada! Final de semana, deixa eu abrir aqui a minha pauta, né? O que nós vamos ter nesse final de semana? Vai ter um final de semana bastante pegado. Nós temos 3, 4, 6 itens aqui pra gente soltar, né? Alguns legais, alguns tretosos, e é claro que eu não tô sozinho, né? Você percebeu que hoje, né, não tem só essa pessoa aqui do lado, né? Também pessoa como Rodrigo Vilela, mas assim. Olha só, as pessoas gostam de me sacanear às vezes, né? Eu venho aqui fazer o programa, tal, bonitinho. Me vem um cidadão com uma camisa da McLaren me botando como minoria aqui nesse programa, né? Que já tem o Rodrigo e já tem o outro aqui embaixo, com a camisa da McLaren aqui, né? E de brinde, o cara Ah, não, peraí. Não, eu vou embora, Rodrigo, eu vou embora. Aí, produção, me bota aqui. Apresenta como carioca, torcedor do Fluminense, presidente da Liesco, Liga de Carnaval de Corumbá. Meu Deus do céu. Não, torcedor do Fluminense. Quer dizer, torcedor do Fluminense, quer dizer, parece praga da Janai, cara. É praga da Janai isso aqui, meu Deus do céu. Enfim, mas o que me interessa, o Rodrigo Vilar já tá aqui, onde ele vai se apresentar, mas antes de apresentar esse rapazinho aqui embaixo, o senhor Vitor Rafael, enfim, que foi jogado aqui no programa, não sei por que razão, mas ele vai falar aqui agora, né? Olá pessoal, tudo bem? Olá, Eric. Depois dessa devida apresentação maravilhosa, né? Ainda bem que já conhece o Eric. Rodrigo. Ainda bem que o Vitor, ainda bem que já conhece o Eric, já sabe como é o modus operandi. Sim, não, e fora, ele não lembra, a gente já participou de uma live antes, do extinto lá, aquele nome, que não tem mais, né? Participei lá também. E, bom, é um prazer estar aqui, falar de esporte ao motor, que é uma das minhas paixões, né? Eu sou torcedor da McLaren mesmo, né? Sou de 86, então é óbvio que quem pegou aquela época de fatalmente vai ser McLaren. E muito feliz de estar participando desse que, sem dúvida, eu sou um consumidor assíduo de canais, né, de esporte ao motor. É um dos melhores, se não o melhor, até porque é o único que talvez aborde todas as categorias possíveis e imagináveis de esporte ao motor desse mundo. Diferencial nós temos, né, Eric? Isso aí. Vambora, Eric, vamos, porque hoje a pauta tá caprichada. Boa noite pra você, boa noite ao Vitor. Bem-vindo, Vitor, mais uma vez aqui no Papo Veloz. Eu não lembro, acho que é a primeira vez que o Vitor vem como Papo Veloz. Ele já teve aqui como bandeirado uma vez. Ele já teve na Fast Live do Bandeirada, na época da pandemia, que a gente só entrevistava pessoas. Ele participou com a gente também. E é mais um povo do mundo do carnaval que também é do time do esporte ao motor. Ele também é um petrolhead. Agora a gente fala motorhead, né? Porque tem petrol e electrohead. Vamos começar, Eric? Vamos lá, né? Os comentários já estão... Abrir aqui o... Vamos aos... Pauta, beleza? Bom, primeiramente tem que ter a liberação do programa, né? Sim. Tem que ver se já tá liberado.
Tá liberado. E hoje, A mãe já mandou o comentário, a irmã já mandou o comentário. O programa Ok, já então pode liberado. começar. O Carlos Fonseca também tá por aqui. Bora aquecer. Não, tá quente demais aqui em Santos. Pelo amor de Deus, se aquecer mais, eu viro um faquir. O Papo Veloz também está lá na... Não entendi, Carlos. Não pesquei a referência. Eric, dá uma olhada aqui, ó. É, aqui Tô tá fazendo igual um também. comercial. Aqui também tá aqui o Coronel Tuiuiu. Boa! Luiz Felipe Ramos também com a gente. Boa noite, senhores. Boa noite, Luiz Felipe. Boa noite a toda a equipe Pera aí. do... Já que me chamou de coronel, pera aí. Só Toda fazer a uma equipe coisa. do... Só sair rapidinho do vídeo. Tá. Toda a equipe do High Speed TV também. Fica aqui o meu abraço a todos vocês. As minhas congratulações pelo trabalho de vocês, que é sempre muito bom. aliás, o Rodrigo, Ah, também ocorrendo um negócio aqui. O Papo Veloz também tá lá? Não tá. Depende, Ricardo de Albuquerque né? Esse lugar que ele mencionou. quase isso, né? Não é tanto assim. Carlos Fonseca. Vitor já tem mais participações no Papo Veloz do que o Marco Maciel. O Marco foi... Agora tô devidamente paramentado. O relógio do Faustão. Já que é pra ser coronel. Logo no sul. Muito bom. Ai, ai. Eu podia ir embora sem essa. Mas Não vai não. Não, Eu vamos já lá, aturei né? coisa Vamos pior lá. nesses 12 anos, Eric. Ah, cara. Não, gigantesco parênteses, né? Tem um cara que, quando chega, por exemplo, hoje, ele deve ter posto lá no canal dele do TikTok, ele fica olhando os relógios que os pilotos entram no paddock, já viu? O cara tá com relógio X, Y, Já. Z. É Lógico um pouco que os- demais, né? Lógico, o relógio que um piloto usa é um apartamento aqui em Santos. É. Óbvio. É, Mas cara. sem dúvida. Oi? Sem dúvida, o mundo da Fórmula 1, qualquer coisa é um apartamento em Santos. Quase isso. Vamos lá então, vamos começar aqui essa brincadeira. Primeiro que eu não sei que vinheta a gente vai usar para esse caso. Não tem, por eu enquanto, acho que não Eric. tem vinheta. Não tem vinheta. Eu preciso criar uma, inclusive. Aliás, depois vamos ter que ter uma conversa muito séria com. Quem é que pode. Quem é que você falou que ia fazer vinheta pra gente depois? Não lembro agora. Tira o ia- escorpião do bolso que tem vinheta. É. Cara, eu não tenho nem pra comprar um churro já. Ainda mais depois dos acontecimentos do dia 9, né? Enfim. Caraca, esse som era do ICQ, não era? Eu não lembro Era agora. não, é. Esqueci. Ah, não, isso aqui não existe mais. Uma pena. Não, eu digo assim, eu sei que era do ICQ, não lembro agora o que do ICQ que era. O pessoal Abertura entrando lá, do não ICQ. lembro. Não, né? Simples assim, só a abertura do ICQ. Ah, tá. Quero ver os resultados. Vamos lá. Temos aqui o FIA Motorsport Games, que seria o quê? Seria as Olimpíadas do esporte Pô, motor, Eric, seria isso? caralho, a gente fala isso toda semana e você não pesca. Sim, são as Olimpíadas do Esporte a Motor. Esse ano em Valência. Aliás, é bom vocês já começarem a guardar grana. Vocês, amantes do esporte a motor, que gostam de ver várias categorias, guardem grana porque são gigantes as chances da edição de 2026 ser em Brasília. Gigantes. Informações Depende. de fontes muito... Mas é engraçado que é bem alternativo, né? É um- Assim, pegar os circuitos que estão sendo utilizados, né? Primeiro Sim. que eu acho espetacular a ideia. Eu espero que pegue mais divulgação e tudo, porque você ter uma série de categorias de esporte a motor disputando no mesmo circuito, com os embates, eles estão colocando entre países, né? E Sim. para mim é uma ideia fantástica. E só que começou muito incipiente, está ganhando corpo, né? Está aumentando categoria cada ano que passa. Tomara que dê certo para Brasília e mais categorias. Sim, e já temos entrega de medalhas, inclusive, né? Porque a gente já teve... É que a tabela, naquele sitezinho que o Eric ama tanto, não tá atualizada ainda, sabe? Ah. Mas nós já temos 3 competições que já tiveram medalhas. Eu vou ter que ver no Instagram
da categoria. Nós temos 2 medalhas de ouro para a Espanha e uma para a Itália. Isso é... Já temos medalha para as mulheres também. E temos a primeira medalha do Brasil. O Brasil levou medalha de bronze numa das categorias do Rally. Vou abrir para confirmar agora. Quer ver, ó, o Rally... Vamos começar com o Rally 2. O Rally 2 Gravel. Né? Gravel é terra, né? Seria a brita. A gente teve a medalha de ouro para José Antônio Soares e Alberto Iglesias. Então, medalha de ouro para a Espanha. Medalha de prata para a Turquia. Cara, é muito legal. O que o Vitor falou, Eric, é muito legal isso. Você falar no esporte a motor, medalha de ouro, medalha de prata. É sensacional. Por isso que eu sou contra o kart ir para as Olimpíadas. Eu acho que não precisa. Já tem a Olimpíada do esporte a motor. Com uma outra proposta diferente. É só ser bem divulgado, é só ser bem comercializado, digamos assim. Sim. Acho que tem que ganhar a conversa comercial. é que o COI, ele quer oficializar junto as Olimpíadas do Esporte a Motor para ajudar na divulgação. Continuaria na mão do SRO, que é o Stefani Rattel Organization, e seria algo brilhante se isso acontecer. Mas como assim, suporte técnico, no caso? Técnico, comercial, algo para dar um impulso, sabe? Não, porque a ideia é de gênio. Aí medalha de prata para a Turquia, com Ali Turkan e Oytun Albayrak. E medalha de bronze para a Lituânia, Rokas Steponavicius e Dovydas Ketvirtis. Nomezinho também, viu? Pelo amor de Deus. Aí nós tivemos o Rally Histórico, também na Terra. Medalha de ouro para a Itália, Andrea Zivianzipo e Nicola Arena. Medalha de prata para a Grã-Bretanha, com Ernie Graham e Anna Graham. E medalha de bronze para a República Tcheca, com Wojtek Staff e Verônica Haveklova. E a última do dia, que foi o Rally 4 na Terra. Mais uma medalha de ouro para a Espanha, com Sérgio Pérez e Axel Coronado. Medalha de prata para a Eslováquia, com Martin Kousi e Peter Tetinski. E medalha de bronze para o Brasil, com Luiz Eduardo Stedley e Carlos Henrique Morales. Mais uma medalha de bronze para o Brasil. O Brasil que, pela segunda vez consecutiva, Eric, leva uma equipe completa, vai como equipe. E a possibilidade de ganhar mais medalhas. O Brasil busca, tem como uma meta bastante positiva, não realista, mas positiva, sair de Valência com uma medalha de ouro. Lembrando que no campeonato passado, em Paul Ricard, tivemos a medalha de prata no kart e tivemos grandes rendimentos nos esportes. Esse ano, tanto a equipe do GT no esportes, eles correm 2 categorias, Fórmula 4 e Gran Turismo. O Brasil fez as 2 poles nas suas corridas eliminatórias, fez a pole e se classificou com sobras, mesmo na Fórmula 4, o piloto brasileiro tendo sido acertado no início, caiu para 7º, veio recuperando e foi ao pódio. Ambos estão classificados para a fase final, que acontece amanhã, Eric. Caraca, hein? E detalhe que os eventos acontecem em Valência tanto no circuito Ricardo Tormo, que é o inclusive palco da MotoGP, né? Clássico circuito da MotoGP, como também acontece no circuito de Aspar, anteriormente circuito da Ribeira, que fica entre os povoados de Guadassuari ao Remessi, na província de Valência. Sim, e as competições do esportes, claro, acontecem na cidade de Artes e Ciências, que fica dentro de Valência, claro. Aliás, uma estrutura, Eric von Draxler, maravilhosa. Não, a pista é assim, a pista curta, mas é nojenta pra caramba, né? Tem 320 mil possibilidades de traçado. Aí qualquer dia desse eu vou fazer tipo assim, vou printar isso aqui e vou botar qual seria o traçado que a Fórmula 1 usaria, né? Que seria com o maior número de curvas chicanes possíveis, né? Sim, eles mas amam. Cara, eu tô muito esperançoso se vier realmente, hein, Vitor? Se vier essa pra Brasília, porque aí o BRB
ele angaria recursos próprios por esse evento para finalizar o circuito. Então, se tiver algo atrasado, se for confirmado, aí ele recebe mais grana e consegue terminar. Porque o BRB está tentando sozinho construir o circuito e reconstruir o circuito de Brasília. Podia botar, botar o Ibanez e o Zé Roberto Arruda, né? Os dois de ponta cabeça. Fala, vocês vão ficar aí até eu terminar o circuito. Seus lazarentos, seus cornos. Bota os dois de cabeça para baixo. Fala, não, como é que eu vou dormir? Te vira. Eu acho que Brasília, como um todo, perde grandes chances na área esportiva. Isso aproveitar do fato de ser capital do país. E o autódromo, com certeza, é uma delas. E o BRB, ele é um banco que ele é proativo no esporte a motor. Ele tenta sustentar aí a Fórmula 4 brasileira. Tem outras iniciativas aí para estimular, né, essa área que a gente sabe, a gente vendo, salvo engano, é o terceiro ano da Fórmula 4, está indo agora, né, 2025. É o terceiro ano da Fórmula 4. A gente passou um bom tempo, um longo tempo, sem a parte de bólides, a parte de monocoque no Brasil. O Felipe Massa tentou, outros tentaram. Então a gente tem essa dificuldade. Com relação ao FIA Motorsport Games vir para o Brasil, é uma notícia brilhante. A gente está vivendo aí uma esperança, a gente está comentando aqui num veículo de comunicação especializado em esporte a motor. Mas o brasileiro médio, ele é introduzido ao esporte a motor via Fórmula 1. Sim. E agora começou o hype do Bortoleto, etc. e tal. Isso abre de novo espaço para a Stock Car voltar, para a Fórmula Truck voltar a ter mais visibilidade, uma série de outras coisas que podem ser introduzidas via Motorsport Games. E principalmente, né, Vitor, o pessoal que, aproveitando esse teu gancho, é uma coisa que eu e Eric sempre debate aqui, aproveitando o gancho desses novos motorheads que estão conhecendo Fórmula 1, principalmente graças ao Drive to Survive, e conhecendo o MotoGP graças ao... É que eu não sei o nome do produto da MotoGP, mas tem também. E vão começar a ver a Indy agora, porque no começo do ano estreia o da Indy. O da Indy também. Conhecer através disso e se familiarizar com outras categorias. Lembrando que a FIA ainda está pendente de remarcar o Mundial de Kart, que seria em Birigui em 2020, não veio por causa da pandemia, e aí eles resolveram concentrar na Europa por um tempo, mas, segundo palavras do Ben Sulayem, vai vir para o Brasil. Não que eu esteja cortando o assunto, mas é porque me veio uma lembrança no início da nossa conversa, que do mesmo jeito que parece estar em franco crescimento o FIA Motorsport Games, eu vi esses dias a grade de inscritos do GP de Macau. Como é um GP que, a Macau já covardia pura. A MP entrou com o time T. Sim. E aí também o GP de Macau, dentre todos os eventos que tem, a corrida tradicional de Fórmula 3, corrida de moto, corrida de turismo clássico lá da região da Asiática mesmo, também vai ser a final do Mundial de Turismo FIA TCR World Tour. Só isso já é sensacional. Não, sem dúvida. Mas aí eu acho que ele era, antigamente, parece que é muito tempo, né? Você via todos os caras que estavam na categoria de base correndo. Hoje parece que ele é um esses caras, né? Vai voltar a ser, tá voltando aos pouquinhos. Tem muita gente de Super Fórmula que eu vi. Eu acho que mudou o nome. Fórmula Regional, tá vindo muito. Freca, eu adoro o nome Freca. Maravilhoso, o melhor nome. Melhor nome de categoria não existe, Eric. Freca. Olha, eu vou falar uma coisa, vou falar uma coisinha aqui antes para chamar o próximo assunto, né? Que eu tô aqui, vocês perceberam que eu tive que desligar aqui, né? Só digo isso, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá aqui no meu quarto. Vou comprar um sapato para me defender. Velho, sapato velho por cima aqui. Olha como é que tá o sapato aqui.
Tá bom pra matar Diz barata. aí, Vondrax, o Casquinha. que você vai fazer? Eu vou comprar uma botina pra me defender. É. Ele vai dar uma sapatada na barata dela. Ele vai dar uma sapatada na barata. Exatamente. Lembrando, claro, tem competição amanhã, tem competição domingo. Domingo são as finais mais importantes, a final do TCR, final da Fórmula 4. Os esportes terminam amanhã, já tem classificação dos GTs também. Os GTs vai ter uma prova Endurance e prova Sprint também. O Brasil na F4 está muito bem cotado com o Matheus Comparato. E no TCR com o Rafael Reis. Rafael Reis, que é o único brasileiro confirmado para a primeira edição do TCR Finals, que sabe Deus quando vai acontecer. Isso que é o grande problema, né? Quer dizer, olhando um monte de categorias. Está falando do Mundial de Kart, que era para ter acontecido 4 anos, lógico. Entrou na Europa, pandemia, a gente sabe como aconteceu. E agora a gente está falando de um Finals que você não sabe quando vai ser. A conferir. Já era para ter acontecido ano passado. Eu sou a favor de que o TCR Finals tinha que ser na final do... Tinha que ser junto com o Motorsport Games, mas tudo bem. Deixa quieto. Faz parte. Vamos pra próxima, então, Eric. né? Vamos lá, então. Vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver ao mais nosso... comentário pro pessoal aqui. O pessoal tá comentando por aqui. O Luiz Felipe Ramos, o Autódromo Brasília tem que ficar pronto até lá, já começa por aí. Então, é justamente isso que a gente falou, Luiz. Se for confirmado, vem grana. Aí eles terminam o circuito, com certeza. Tem uma pergunta do Oliver aqui, eu vou deixar para depois, quando a gente for falar do assunto. Até o Walter Kinetic. Boa noite para todos, menos ao Vitor, para ele é só noite. Claro, cadê o cavalinho? Me ama. O Vitor, muito querido também pelo Marcos Maciel. Pelo Marco Maciel, né, Marco? É que eu não posso, é que eu tô usando o mesmo celular. Se eu for no grupo, isso é jogada combinada. Deixa. É o grupo que a gente tem. Sério que o Carlos Fonseca tá reclamando que o VR participa mais que o Marco do Papo Veloz. É muito puxa-saco. Porra, sacanagem. Theo entendeu a piada, mas tá se fazendo desentendido. Aí ele responde que tá se fazendo de chato. Ainda bem que são honestos. Eric, só essa semana eu tive que matar 11 baratas só no meu quarto. Calor pós-chuva. Brotam de tudo que é lugar. Raid preto, pessoal. Resolve muito. Cara, aqui em casa, a gente, a Janai tem, ela faz uma receita caseira que é a base de Botox. Nossa. Entendeu? A base de Botox. Ou seja, a barata pode até entrar na casa, mas se ela pisar no chão, já diria o velho Shang Tsung, fatalidade. Exatamente. Aí não deu. Quer dizer, vou ter que avisar pra ela que vai ter que renovar aqui a nossa deletização caseira. Já que o assunto é barata, aqui é um animal típico da região, né? Depois vocês pesquisem aí. Baratão de Corumbá. Vocês vão ver. Meu Deus do céu. Qual é o tipo de barata que a gente tem. Baratão de Corumbá, meu Deus do céu. Se você quiser pesquisar ao vivo, você vai ver aí. Eu não duvido que o Eric daqui a pouco vai compartilhar a tela, Eric. Mas primeiro chama o próximo assunto, vai. Não, pois é, só que assim, a gente não vai botar. A gente não tá aqui pra ficar falando de barata, vamos falar de outras coisas. Até porque seria biologia veloz, não papo. Pois é, não, deixa quieto. Papo biológico. Papo biológico. Vamos lá, já que a gente tá falando de animais que a gente questiona muito, né? Se são bichinhos de Deus. Vamos falar de uma categoria que acontece num país que tem bichos que a gente questiona que também são de Deus. Eu sei que tem gente que não entendeu, né? Mas eu estou falando de coisas que acontecem onde? Na Austrália ou na Nova Zelândia, que tem esses bichinhos que você olha assim, opa, não é. Porque assim, ninguém me tira da cabeça que Deus, quando tava criando os bichos, ele tava tomando uma cerveja. Na hora que ele me cria um pato com rabo de castor, mamífero, que bota ovo e é venenoso, ele fala assim, não, bebi demais. O que eu vou fazer com esse bicho? Bota naquela ilha perdida lá no canto, lá embaixo. Foi nada, ele entregou pro amiguinho dele, o Lucy. Escolhe um nome aí, tá bom, ornitorrinco. Exatamente. Vamos lá. Gold Coast 500. Diretamente do... Hoje não muito porque tá dividido no meio, mas ainda assim o sensacional circuito de Surfers Paradise, né? E não tem mais como usar o circuito inteiro porque
causa do VLT que tem ali na parte sul da pista, né? Que agora não tem mais, fica inviável ali usar o traçado inteiro. Mas Isso acontece. dá pra usar. Dá pra usar pelo menos a metade da pista, né? Que tem 2.960 metros. Só vale lembrar, Sim, Eric, não, só vale lembrar que o pessoal do Supercar sempre usou o circuito curto. Entendeu? A pergunta é saber se comporta ainda, né? Não. Não tem mais como. Eu acho que não tem mais como mesmo, mas enfim. Os primeiros treinos já Seria começaram. legal. Assim. Não, o circuito antigo é maravilhoso. Espetacular. E que agora fizeram VLT, né? As ruas, depois da... perto ali de onde era a segunda chicane, logo no início da pista, até a reta em cima não corre mais. Porque na reta principal, na avenida principal, é o VLT. Então não tem nem como usar outro traçado. Me fez lembrar uma coisa. Tiveram muitas dúvidas quando criaram aquele circuito de rua para Fórmula E Fórmula Indy em São Paulo, e depois a Fórmula E correu lá. Fórmula E no AMB, sim. No Indy. E tinha muita dúvida com relação à rua por causa da ondulação, né? Agora você imagine que se fosse uma corrida de rua no Rio de Janeiro, e que tem VLT para tudo quanto é lado, tem as faixas dos corredores, tem tartaruguinha para dividir BRT, ia ser uma maravilha. Não, tem lugar em São mas Paulo. aquele clássico da Fórmula 1 em Araraquara, vocês já viram? Tem. Pegaram o carro do Real Racing, né? Do Racing 3, botaram as ruas de Araraquara e botaram o carro de Fórmula 1 para correr. Tem lombada. Nossa. Ah, é cada uma, viu? Não fala em pista de rua no. Não fala em pista de rua no Rio de Janeiro, porque daqui a pouco aparece o Lucas Graça do Esgoto mostrando a pista que ele fez nas páginas, naquele guia de ruas das páginas amarelas. E aí, mas minha pinta, olha minha pinta. Cara, não ia nunca dar certo no Rio de Janeiro. E a pista da Gávea, né? Foi clássico. Não, os clássicos da Gávea, infelizmente, nem dá pra voltar mais, porque Não existe. Não existe. nem existe mais. Eric, Oi. sabe quem que andou liderando todos os treinos livres por enquanto? A Ford. A Ford tomou um cacete em Bathurst e quer se vingar em Surfers Paradise, pelo visto. Lembrando que o nome da cidade, pessoal, é Gold Coast, tá? Não é Surfers Paradise. Surfers Paradise é um bairro dentro da cidade, que é onde fica o circuito. Mas a cidade mesmo é Gold Coast. É uma curiosidade, muita gente não sabia disso. Thomas Handel fez o primeiro tempo, o melhor tempo, né, do dia, com Cameron Waters e Matthew Payne. Os três da Ford liderando os 3 primeiros tempos. O líder do campeonato, só o 4º colocado por enquanto. E o vice-líder em 5º. Mas é Surfers Paradise, né, Eric? Piscou errado, vai embora. Como você falou, pelo circuito atual de pouco menos de 3 quilômetros. E que felizmente continua com saca-rolha. Sim. O recorde da pista atualmente é 1 minuto e segundos 498 do Joey Molson. Ele marca esse tempo em 2022 caramba. Ah não, isso aqui é com o carro dele. Ah tá, com o carro de Fórmula 3, né? Tô vendo aqui. Sim. Carro de Fórmula 3. O recorde da. Cadê? Eu quero o recorde. O recorde do Supercar. circuito é que Joey Molson, com o carro Não, da esse S5000. Esse recorde que eu tô falando é um carro. É um Fórmula 3. É um recorde de Fórmula 3. O recorde da Supercar é o Will Davidson, fez 1:10:05 em 2011. Sim. O recorde é bem antigo, aliás, da pista, né? É surpreendente nesse ponto, porque ele é bem antigo.
Atividades de pista, a gente vai passar depois a agenda com calma, né, Eric? Mas é hoje de madrugada. Já tem porradaria comendo já. Eu quero ver. Supercar Championship 24. 2024. Só lembrando, já até pingou aqui já a agenda que vai se soltar no finalzinho. Olha isso aqui. Blá 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 blá. Lembrando que o campeonato ainda tem essa e tem essa etapa e tem a etapa de Adelaide que é no dia 16 e 17 de novembro. A classificação do campeonato neste momento conta com Will Brown com 2.538 pontos, Brock Finney com 2.334, Chaz Mostert 2.313, Cameron Water 2.074 pontos e James Golden fechando o top 5 com 1.718 pontos. O nosso amiguinho Luiz Felipe Ramos já está comentando aqui que só um milagre tira o título do Will Brown. Ah, sim. Já nem se fala. São quantos pontos? São 150 são 300, 600 pontos em jogo ainda? Sim, mais que isso até, porque são rodadas duplas, né? A Gold Então, Coast 500 são 2 corridas de 250. Então são 150 e 300 pontos. São 150 pontos cada corrida, são 300 pontos cada uma. E mas a Adelaide regularidade também. do Will Brown tá uma coisa impressionante, Eric. Ou seja, são 600 pontos em jogo ainda. O problema é ele bater. Essa semana o mundo do Supercars foi balançado, sim. A notícia da saída do Mark Winterbottom da categoria a partir de 2025. Vai pro EC o Winterbottom! Baita piloto, veio correr aqui na corrida de duplas a Stock Car. Gente boníssima. O WEC é outra parada. Ah, ele tem capacidade, o Winterbottom. Nossa, ele Concordo. queria Eu ver acho que é o tipo de cara, é o tipo, a gente falou, vamos contextualizar para quem, né, não manja. Fernando Alonso foi dito como um cara que dirige qualquer coisa. Ele é um cara que dirige qualquer coisa. Se botar ele no Fórmula 1 vai dirigir. Se botar no Indy vai dirigir, se botar no X. Não, Charles, você te esquece, Luiz. Só o Fene pode tirar o título do Brown. E acho que não tira não também. É muito maneiro o Supercar, gente. Vambora, Eric. Vamos lá então. Vamos sequência aqui. Vocês falaram do Supercars, eu coloquei na Sky Sports para ver se tinha alguma coisa, né? Cara, tá parecendo uns Fórmula 1 de criança. Interessantíssimo. Desse tamanho, a criança entra. É um kart, né? Lógico, mas aí eles colocaram um desenho de. A carenagem de Fórmula 1. Fórmula 1. É. Isso faz lembrar os mini carros da Stock Car que eles deixam à disposição para a criançada. Quando eu era criança, eu tive uma Williams. Williams do. Não, ô Luiz, o James Courtney é covardia. De pedal, né? Você comentar do James Courtney é sacanagem. Ele era pessoal, desculpem o termo, ele era um completo porra louca. O Will Brown talvez ele nem caiba num carro de Fórmula 1, mas ele é um maluco, o Winterbottom, perdão. Ele corre de tudo. Mas ele é melhor no turismo mesmo. Ele tem, acho que até tamanho de turismo. Agora, Luiz, você tem uma questão de porte, né? Pouca gente se diz, também tem uma questão de porte. Tem cara que não vai pilotar. É um dos grandes absurdos das categorias de esporte ao motor, chama-se Vitaly Petrov. Sim. O fato de ele ter conseguido entrar num bólido. Justin Wilson, que tinha 1,92 de altura. Sim, Justin Wilson também. Coitado, ele Wilson na Minardi, né? A Minardi já não tem dinheiro, tem que fazer um carro especial para ele. Mas, ô Luiz, eu vou fazer uma brincadeira contigo. Não dá para colocar de parâmetro quem é piloto de teste da Jaguar, né? A Jaguar, aquela época da Fórmula 1, era uma zona completa, né? Tem muito parâmetro para isso. Aliás, tinha cada teste, e olha... Nossa, eu não me lembro o dia derrubou muita... É que derrubou muita gente boa também, né? O Gil de Ferran, por exemplo. Sim. Que felizmente não andou na Jaguar. Bora, Eric. Bom, vamos lá. Vamos preparar aqui. Não, é que eu tô escutando vocês falando aqui, tá? Porque eu tô preparando no psicológico.
Não, agora é que é legal. Não, porque é aquela parada, quando chega nessa hora, você tem que falar desse assunto, aí o ranço começa a bater. Aí o ranço já começa a dar refluxo, entendeu? Fórmula 1. Vamos lá. Primeiro, as pessoas não se decidem. Tá parecendo Pernalonga e Patolino naquela cena, temporada de pato, temporada de pato, temporada de coelho. Temporada de pato. Temporada de coelho. Temporada de pato. Exato, Clássico. exatamente, tá aparecendo isso. Tá aparecendo isso, porque a gente não sabe, não sabemos se vai passar na Band ou na Globo, ou nenhuma das duas, ou não sei mais. Não, nenhuma das duas não existe essa possibilidade, Eric. Vamos entrar num acordo. Bom, é o que vai acontecer, né? O acordo vai acontecer. Isso aí é fato. Vai ter Acho que acordo. a gente. Acho que o acordo vai estar acontecendo o seguinte. A gente percorreu algumas páginas e conversou com algumas pessoas ligadas a departamentos comerciais e da própria parte jornalística das duas emissoras. A questão é a seguinte: há uma expectativa do rompimento da Band com o contrato da Liberty Media. Ela não aguenta pagar, ela diz que está em dia, ela está em dia com a parte do pagamento estrito dos direitos da Fórmula 1 até a etapa corrente, ou seja, o avos, digamos assim, né, o 23 avos que tange ao GP do México está pago. E é óbvio que ela vai pagar o GP do Brasil também. Porém, o mercado, o departamento comercial, né, das empresas que patrocinam a temporada de Fórmula 1, não confiam mais que a Band vai ter capacidade financeira de suprir o ano de 2025. Inclusive, a Band tem feito essas notas exatamente para tentar mostrar para o mercado publicitário de que ela está no jogo. Porém, a Globo já entrou, tem 2 anunciantes já na parada, já colocou todo o seu caching da área comercial para resolver com os anunciantes. Já tem patrocínio fechado. Tem 2 fechados. Tinha um, pronto, fechou o segundo. Então, e esses 2 patrocínios são maiores que tudo que a Band vai conquistar. São maiores que a Band, se bobear. Exato. O retorno a gente sabe, não vai passar, não serão 23 etapas, vão ser 15. Tem um acordo para passar pelo menos o pódio, mas a parte anterior à corrida não vai ser daquela forma que a gente tem visto na Band. Porém, os números não são desprezíveis. A Fórmula 1 na Globo faz do Brasil, de novo, o maior público de audiência da Fórmula 1 no mundo. Só lembrando que essa questão de transmissão refere-se, né, ao tempo um pouco mais curto de abertura, talvez o pódio. Isso a gente se refere na TV aberta. No Sport TV vai ter pré-corrida, vai ter pós-corrida, isso aí tá impecável. Sport TV 30 minutos antes, né? Vai ter o pós-corrida com entrevistas do pós-corrida também. Então é bem mais completo. E a Globo, de uma maneira inédita, fechou Fórmula 2, Fórmula 3, tem uma outra categoria. Fórmula 1 Academy. Isso, a Fórmula 1 Academy. E tem a grande surpresa que pouca gente sabia, né? Que é lógico que teria uma aliança entre Globoplay e F1 Pro no próximo ano, né? Só que o preço, ao que tudo indica, vai ser irrisório para você contratar a Fórmula 1 Pro. Hoje você paga no completo, acho que R$ 39,90. Não dá R$40. Eu paguei, tem o de 25, isso no caso da Fórmula 1 Pro, tá? A Globo, ela parte de 17. A Fórmula 1 Pro, ela tem de 25 e tem de 40.
salvo engano, no pacote de canais, que é aquele que já vem o Sport TV, o acréscimo, pelo que se especula, vai ser de apenas R$5 para você ter o F1 Pro. Assina o completo. Globoplay, Então, mais isso R$5, sabe? você leva o F1 Você tem F1 Pro Cara, com câmera dos pilotos, com você decidindo a edição e com a voz de Everaldo Marques, né? Narrando a corrida. Que muita gente porque o que gostou. parece... Aí entra... Mas eu ia falar, entrando na seara do esporte motor e carnaval, prefiro que pareça que o pessoal do carnaval não gostou muito do Everaldo no carnaval, não, mas no esporte motor todo mundo amou a presença dele na equipe de transmissão. Pelo menos as pessoas que eu conheço. Até porque em 2020 ele narrou 3 corridas, ele foi brilhante. O que eu ouvi dizer é que, inclusive, como as transmissões do F1 TV Pro em português são da emissora detentora, a equipe da Globo vai transmitir as 22 corridas. Porque mesmo que passe em VT as corridas que eles não fizerem ao vivo, vai ter a narração da equipe da Globo. E todas essas narrações da Globo são a que vão ter no F1 TV Pro. O contrato então é um pouquinho diferente do que foi no passado. Até 2020, por exemplo, quando não passou o GP dos Estados Unidos para passar uma partida de futebol, à noite você tinha o compacto da corrida, que era um compacto de 20 a 25 minutos. Não será assim. Depois lá na madrugada, talvez quando a Globo colocar, ser corrida completa. Na também. íntegra, A sim. etapa ela vai aparecer completa após, né, as 7, 8 etapas restantes vão estar de maneira completa na televisão, só que não ao vivo, né? Sim, mas vai ser na íntegra, óbvio, com eles narrando ao vivo, né? Vão narrar no tempo real da corrida e depois o que Vai eu ser acho veiculado. sensacional. A gente falou aqui de equipe, tudo. E bom, vai começando a tomar um caminho. Era uma coisa óbvia que poderia acontecer. Infelizmente a Band teve esse problema com o calote dos patrocinadores. A gente sabe que a Band sempre lidou botando tudo na ponta do lápis, a vida inteira, em todos os momentos. Mas diferente de algumas presepadas que a equipe de transmissão fez contra a Globo, a emissora Bandeirantes, ela é parceira da Globo. Então, para ter esse entendimento, vai ser tranquilo para eles. Isso eu tenho Também certeza, acho. vai ser Inclusive, tranquilo. Outra informação que vazou ontem, né? Que a Globo iria, de fato, anunciar a Fórmula 1 no evento de quarta-feira. E na terça-feira, a alta cúpula da Band conversou com a alta cúpula da Globo e falou, olha, a gente tem coisas a decidir aqui, não façam, né? Aí falou, a gente vai deixar um mistério, então. Não, tudo bem, mas não façam o anúncio porque temos questões a discutir. A verdade é que a Band não quer pagar a multa de 80 milhões, que está hoje em 80 milhões de reais, que ela é cotada em dólar, ela pode ficar até maior no decorrer do tempo, e estrangular de maneira... Vitor e Eric, acho que o que mais está pegando nessa história toda só é da onde vai surgir o dinheiro que a Band quer. No caso, para não pagar multa, né? Alguém cobrir essa multa. Da onde vai surgir? Ou a Liberty vai perdoar, ou a Globo vai cobrir. Alguma coisa eles querem. A hora que definir isso, a Globo anuncia. Porque dizem, né, Vitor e Eric, que aquela exibição que a Globo fez com os seus anunciantes, naquele evento fechado deles lá pra mídia, pros patrocinadores, aquilo lá já foi feito, autorizado pela cúpula da Band. Falaram, não, você pode passar pros seus anunciantes que vai ser com vocês. Dizem. Flávio Rico, acho que foi. Flávio Rico que mostrou isso ontem. Exatamente. Bom, tá mais interessante do que a gente vê o desfecho do campeonato. Se bem que o desfecho do campeonato tá muito bacana de saber se para pilotos a coisa tá mesmo encaminhando pro tetracampeonato de Max Verstappen, nos construtores até a Ferrari voltou pra briga. Viu alguma coisa de hoje, Rodrigo? Porque tem uma informação desse GP do México que pode... Sim, deixa eu passar, antes da né? gente passar os resultados, deixa eu tocar no segundo assunto, que inclusive é o destaque da chamada dessa live. Atende Eric Von Draxler e Vitor Rafael. Atende por Mark Webber.
Mark Webber, para quem não sabe, ele agencia a carreira do Oscar Piastri. E vale lembrar que há algumas semanas ventilou, e a gente sabe, né, Vitor, que quando ventila alguma coisa na Fórmula 1, como eu brinco aqui, um play é live, né, pro mundo do carnaval é um pingo é letra, que o pessoal gosta muito de dizer. Mas a gente brinca, um play é live. Que Sérgio Pérez faria neste fim de semana sua última corrida na Fórmula 1. O Pérez desmentiu. Helmut Marko tá dizendo que o Webber gosta de falar bastante, que ele tá desesperado para enfiar o piloto dele na Red Bull. Mas a gente sabe que quando pinta uma fumacinha dessas, alguma coisa tem. E não é qualquer um, né? E não é qualquer agente um. do caso. Exatamente, é o Sérgio Pérez, que tá envolto nessas boatarias desde o início do ano. E me chamou mais a atenção a declaração do pai dele, o Antônio Pérez Garibay, que um dia vai ser presidente do México. E um dia ele vai ser. E ele disse que o filho dele ainda vai ser campeão de Fórmula 1. Tá bom. Não sei quando. Outra coisa que começou a ventilar e na boataria começou a ganhar força, mais que algo que já foi, vamos dizer, comentado e divulgado, é que o Verstappen não tá com muita paciência para ficar anos e anos na Fórmula 1. A Red Bull já começa a temer o futuro dele. Que pode Ele ser... deu declaração semana passada sobre isso, né? Foi. E não se sabe se ele vai parar, se ele vai se encher o saco. Ó, cansei dessa brincadeira, tô saindo. Se ele vai pra Aston Martin 26. Vai Rosbergar. Bom, ele já tem 4 títulos praticamente, né? Pode fazer isso à vontade. Mas aí veio a página de fofoca, né? Que até um conhecido meu me cobrou hoje que eu falasse. Falei, eu não vou dar destaque pra notícia da Caras. Mas surgiu a botaria de que o Verstappen traiu a Kelly Piquet. Cara, começa esses casos de família envolver piloto, é batata pra parar. Assistam o Nelsito falando sobre Max Verstappen nas pistas. Assistam. Aí o indício fica mais forte ainda, porque o desdém que ele fala do Verstappen é um absurdo. O cara só falava bem do Max, isso, só tinha razão. Exatamente. O Max deu um totó no Norris na Áustria e o Verstappen tinha razão. Exatamente. O Norris tinha que ter mais isso ou mais aquilo. Não que ele não tenha culpa, a gente até já discutiu sobre isso. Inclusive também foi pauta, né, nessa semana, a falta de agressividade do Norris. O Piastri, ao contrário, ele é agressivo não só na pista, como parece fora dela, né? Fora dela. Acho que é por isso... piloto aqui na McLaren, tchau, vou pra Red Bull. Eu acho que é por isso mesmo que a própria McLaren tá receosa de falar pro Piastri ser segundo piloto nesse fim de ano. Pra ajudar o Norris. E o Piastri fica com aquele discurso. Pô, claro que se surge a oportunidade, eu ajudo, mas ele tem que se ajudar também. Sabe? Ele tem que se ajudar, porque ele não tá se ajudando, aquela coisa toda. E, cara, o Norris é aquilo que eu sempre falo. O Norris ainda não tem o DNA dos campeões, porque falta a ele a agressividade. O Verstappen me jogou pra fora. Joga junto! Vê se o Hamilton fez isso em Silverstone. A hora que o Verstappen trancou a porta nele. Você trancou na minha frente? Então toma, pum! Por incrível que pareça, o ano que o Rio pilota como campeão não é 1996. Apesar dele ganhar em 1996. O ano que ele pilota como campeão é 1994. 1994, quando ele enxerga a luz no fim do túnel, que ele pode ser campeão em cima de Schumacher, ele tem atuações brilhantes que ele não conseguiu repetir ao longo da carreira dele. Talvez eu acho que ele tenha repetido... Até porque talvez seja a única chance dele. Eu acho que ele tenha repetido muita coisa em 98, com o carro da Jordan um pouco mais sem peso. Mas em 94 até ele... Eu digo, vai pra disputar, né? Até ele mesmo diz que o erro foi dele. Então... 97 foi bom demais, né? Foi. Pelo menos de uma corrida ele foi brilhante. Sim. Aí o que acontece? Essa confusão toda envolvendo Pérez, Verstappen, Red Bull e Piastri, somada a mais uma que saiu ontem à noite,
que começaram mais as ventilações, de que Valtteri Bottas está negociando seu retorno à Mercedes, mas não na pista. Em alguma função fora dela, talvez até como piloto de testes. Cara, Aí vale pra ele. eu vou dizer o seguinte: se confirmar o Pérez saindo, se confirmar que o Pérez saia depois desse GP, como tá se dizendo, apesar dele desmentir todo esbravejado, mas São duas teorias, né? Que ele anuncia a aposentadoria este ano e a outra que o último GP é isso. tem tudo isso. De qualquer forma, o que eu imagino para 25? O Bortoleto na McLaren e o Colapinto na Sauber. Ou Pode até ser. mesmo, Aliás, o Colapinto na Williams. Esse cara pilotando. Cara, Ou então, eu vou uma falar- que eu vou ouvi falar- hoje também, o Vitor. Escuta essa, Eric. É uma coisa que eu já tinha te comentado numa das lives, Eric. Uhum. Uma que eu ouvi é uma fonte, colega minha, que já tinha cravado outras e ele me falou: tudo depende do anúncio do Pérez. Se ele sair no ano que vem, o álbum pode voltar para Red Bull e a Williams acerta com Colapinto. Colapinto e Sainz pro ano que vem na Williams. Aí seria justo. Verstappen e Albon na Red Bull. Sabe Deus quem na Sauber. Porque eu vou falar quantas vezes eu julgar necessário. Colapinto não ter vaga no grid para 25 é um crime. Não, eu não vou falar o que eu disse, Eric, no outro grupo, mas eu vou readaptar para cá. O Colapinto alugou um triplex na cabeça do álbum a ponto dele fazer uma presepada hoje. Foi uma burrada. Tem um colega Não, meu aquilo que disse ali que a eu culpa vi foi do- ele com o Berman. Nossa, que bizarro. Eu nunca vi uma... Passou o recibo. que ele tá. Enfim. Porque E eu que o Colapinto... E eu que sempre elogiei o álbum pela postura. Ele me apronta uma Não, e dessa. assim, o Colapinto é o kit completo, porque ele é bom piloto, ele é rápido, ele traz mídia porque ele tem uma personalidade fortíssima. E tira onda de Coisa tudo. que Tira sarro de ele tudo. vai ser o cara, do Drive to Survive. O... Isso aí eu tenho dúvida. Preparem a Deixa eu só- invasão argentina em Interlagos. Só isso que eu tenho a dizer. Bom, Preparem. vamos lá, deixa eu só passar aqui umas informações aqui a respeito desse final de semana, a corrida o Grande Prêmio da Cidade do México, que é realizado desde 1963. A pista tem 4.304 metros de extensão e 2.280 de altitude. O que é uma característica única no calendário, porque ela tá. Nem Interlagos tem tanta altitude, a gente está falando de 2.200, mais de 2.200 metros de altitude, o que diminui a resistência do ar e torna os carros muito mais rápidos, né? Por conta da baixa resistência do ar, porque não tem a pressão atmosférica menor. São 3 zonas de DRS, as duas primeiras compartilhadas por uma zona de detecção na saída da curva 14, que é aquele pingalinho antes de voltar para o circuito, dentro do Foro Sol. Aí tem a zona da reta principal e da segunda reta, tem a reta principal, a chicane e a segunda reta. E tem outras zonas de DRS antes do Foro Sol, que é detectado antes da curva 10, que a propósito foi onde teve esse meme aí envolvendo o Albon e o Oliver Berman. Mas, assim, vamos lá, outro ponto. No P1, o Russell fez 1,17,9 e os postulantes ao título, o Max fez 1,18,8, quase um segundo atrás. Cadê o Cholando? Não correu. Ele não... Ele cedeu o carro pro Pato Ward. O Pato Ward, ok. Aí vamos lá. No segundo nível, o Carlos Sainz fez o melhor tempo, 1,17,699. O Lando Norris fez 1,17,948, quinto tempo. O Max não fez tempo. Então, essa é uma grande notícia. A altitude está fazendo com que os motores da Red Bull tenham muitos problemas. O Max está soltando os cachorros por causa disso, por causa de freio de motor.
Ele disse que o carro dele não tem freio de uma vez. Eric, E, Rodrigo, vale falar mas rapidinho? claro, Vale não, falar mas rapidinho? Rodrigo, quer falar o principal ponto, agora, o que eu ia falar é o seguinte, pra mim, tá? A meu ver, na minha opinião, o principal ponto desse final de semana não pode ser outro por conta de uma Já falo situação que a dele, gente peraí. nunca imaginou que fosse acontecer, mas antes, Rapidinho, deixa eu só falar que o Q1 teve 5. A gente não pode deixar passar em branco. Teve 5 pilotos Sempre o... novatos treinando. O melhor deles Tem foi um- o Kimi Antonelli, ficou em 12º. Pato Ward, 13º. Felipe Drogovic, muito prejudicado pelo Oscar Piastri, ficou só com a 18ª posição. Robert Schwarzman foi o 19º com a Sauber, ainda tomou 5 posições no grid de punição para a próxima prova. Sabe Deus quando ele vai correr. Se vai correr. E o Oliver Berman que bateu. mas o Berman não Mas, tá ó, vai pagar na Fórmula E isso daí, sabe? É, vai pagar no EC. Eu achei que o Berman estava efetivo já, não. Enfim, O Berman sim, não, falando do Schwarzman. Não, o Berman sim, é o quarto. entendi. Posso colocar, Eric? Deve. Rodrigo, vamos lá. Quem em sã consciência imaginaria que um dia algum piloto na Fórmula 1 alcançaria a marca de 400 grandes prêmios disputados? Ok, os calendários super inchados meio que ajudam isso um pouco. Mas mesmo Né? assim, né? Porque se a gente fosse pegar na época que eram 17... Ó, vamos pegar 400 sobre 17. Precisaria de 23 anos e meio para o piloto dessa época chegar nessa marca. Só que, Rodrigo... Lembrando que ele passa a temporada fora, né? passou umas 2 temporadas fora, vencendo em Le Mans e tentando vencer em Indianápolis. Mas, assim, cabe E mencionar em 2002 o que ele não correu foi piloto de teste da Renault. Exatamente. Só que assim, Rodrigo, a questão que eu tava... E Vitor também, a questão que eu estava mencionando. O cara conseguir essa marca de 400 grandes prêmios num grid que, quando ele estreou, em 2001, dos 20 pilotos que estão competindo hoje, 5 não eram nascidos. Exatamente. 5 deles não eram nascidos, que eram agora eu não lembro quem que são esses 5 que não eram nascidos. O atual campeão tinha, sei lá, o Max Verstappen, ele é de 97, ele tinha 4 anos. 3 para fazer 4. Ia fazer 4 anos em setembro. Piastri era nascido? Hã? Não. Piastri Não, não era nascido. Piastri não era nascido. Tinham mais 5, tinham mais 4 que não eram nascidos, agora eu não lembro agora quem são. Cara, vocês têm noção do que é você competir num campeonato que tinham 5 caras que nem existiam quando você começou nessa brincadeira? Aqui, quer ver, Eric? Segura aí a lista. Ah, Lewis Hamilton Ah. tinha 16 anos. Nico Hülkenberg, 13. Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, 11. Kevin Magnussen, 8. Carlos Sainz, 6. Pierre Gasly, 5. Alex Albon, Esteban Ocon, 4. George Russell e Max Verstappen, 3. E Charles Leclerc, 3 também. Lance Stroll, 2. Goiuzu e Lando Norris, 1 ano. Yuki Tsunoda, 10 meses. Oscar Piastri, Franco Colapinto e Liam Lawson não eram nascidos. Caraca. É um absurdo. Impressionante. É impressionante. É. É uma marca a se celebrar realmente. Nunca, gente. Quando o Patrese sem chegou em dúvida. 256 corridas, eu falava, nunca ninguém chega. Aí quando o Rubinho chegou em 300 e tantas, nunca. Alonso já passou das Aí veio o 400. Raikkonen. Raikkonen também, quando passou o Rubinho. Impressionante. Não, surreal. Antes eram 205, e pensar que esse recorde era 256 Sim. corridas do Ricardo Patrese, Sim. que era outro recorde que a gente via que ele achava que era inalcançável. E olha que eu sou um detrator de gente que fica muito tempo numa categoria, né? Na Indy que eu diga. Durou 14 anos.
o recorde do Patrese? Porque eu sou o adversário número 1 daquele velho que tá lá na Índia. Enquanto ele estiver Vitor lá... Rafael, inimigo número 1 do Scott Dixon. Não, tá louco. O cara vai ficar lá 60 anos, ele é Awancer, o que ele é? Porque, porra, tinha uma época que o Awancer não cabia mais no carro também. Os caras não Depois fizeram a dele- zoeira que o Dixon vai ficar lá segurando o cockpit pro filho? Pode ser. Aliás, é uma zoeira. tradição lá, né? Até a Ganassi Outra fez uma vez. zoeira, contrato assinado pra 2043. Pro filho dele. Tem cabimento. E agora, o Alonso tá em alto nível, né? É o carro que não ajuda. Ele tá pilotando em alto nível. Não, Faz mas- tempo que mas o carro não cara- ajuda, aliás. O cara tá com 40 e... Deixa eu ver aqui uma coisa. 42. Aliás, é o normal da carreira do Alonso, o carro não ajuda. É. Quando ele não se ajuda, o carro não ajuda. E o É. cara vai pra... O cara Não, tá e ele sair... Não, desculpa, Eric. É que eu ia falar que, por exemplo, no caso da McLaren, foi ele sair, começou a evolução da McLaren. Incrível. É. Não, agora... Evolução Eu da quero forma. mencionar, Rodrigo, eu quero mencionar que o cara vai pra 44 anos em julho do ano que vem. O cara é interminável. O cara é interminável. Sim. É ele e o Fábio disputando quem fica mais tempo fazendo alguma coisa. Né? Ele só podia tentar Indianápolis de novo, né? Mas enfim. Vamos ver. Cada vez mais eu torço pro Montoya Ah, arrumar um acho carro que- no WEC e ganhar alemã. Ah, cara, o Montoya é foda. Eu tenho saudade do Montoya. É. Seria engraçado. Injustiçado da Fórmula 1. Oi? Vamos... Injustiçado da Fórmula 1. Pegou Ah, um motor sim. que só quebrava no início, porque ele deu... foi 2001 ou 2002, eu vou lembrar. Que é um espetáculo no Schumacher. O Schumacher toma 4 ultrapassagens dele em Interlagos, que ele vai fazer a parada nos blocos, volta, passa o Schumacher. Ele vai, para de novo, passa o Schumacher na pista. O Montoya é um tipo de piloto raro que você não vê mais, porque agora, quando acontece alguma coisa, a FIA pune, como aconteceu também na última corrida. Enfim, Tem um ainda mais se for inesquecível do contra o Montoya em Max, cima né? do Schumacher, Nürburgring 2003. Procurem depois. Aquele Vamos ganho no lá. Brasil pela McLaren também. É uma corridaça dele. Vamos lá então, Rodrigo. Vamos dar sequência aqui ao nosso programa. A gente tá com... Como é que a gente vai conseguir falar 1, 2, 3 memes em meia hora? Menos, aliás. Vamos tentar, né? Enfim. Porque a gente já temos um senhor match point agora na Moto 2. Gente, só vou abrir o parênteses, que eu vou ter que sair da live, mas eu quero agradecer de coração Maravilha. ao Eric, ao Rodrigo, pelo espaço, né? É sempre legal falar sobre esporte a motor. Agora eu vou para uma live, olha que legal, olha que coisa bacana. Eu vou para uma live para comentar debate. Eu vou para outra live agora comentar o debate que está acontecendo na Globo. O debate dos candidatos do segundo turno. Exatamente, já começou. Estou olhando aqui pelo rádio de hoje, já começou. Mas eu Muito quero bom. agradecer de coração. Valeu, Vitor. Vitor Rafael, Se pessoal, precisar, sigam estamos ele. aí. Sigam o Vitor. Acompanhem o trabalho dele, muito bom. Até a próxima. Valeu, abraço. É isso aí, o Vitor esteve junto com a gente, né, Eric? Agora vamos falar. Chama de novo a vinheta. Não, Depois pois do parênteses né? Já aberto. temos- Não, o que eu tava falando, temos um senhor match point na Moto 2. MotoGP. Mas como assim, Eric? Na MotoGP? Sim, na MotoGP, mas eu digo na Moto 2 por quê? Rodrigo tá bom de conta, ele tá bom de conta. Eu vou mandar um memezinho aqui. Cara, eu sou de humanas, mas sei fazer conta, tá? Sempre fui um bom aluno de matemática. Aliás, professora Tânia Amara, onde você estiver, um grande abraço, muito obrigado pelos ensinamentos. Uhum. Conclusão do meme todo, Rodrigo. Nosso amiguinho Ayogura só precisa de um 5º lugar para fechar o campeonato agora na etapa de Buriram. Deixa eu procurar aqui. Eu mandei tá no WhatsApp também. Tá aberto aqui, Rodrigo. Se você quiser, você puxa aqui. Tá aberto aqui. Essa lista eu tô muito com o negócio caprichada. É. 5º lugar dá o título a ele. Um 5º lugar já fecha o campeonato a favor do piloto japonês. Mas tem mais. Cara, Olha só. se ele subir no pódio,
É só ele subindo. Quer dizer, se o Canet não vencer, nem o Aldegger, nem o Garcia, ele pode chegar até em 10º. Se nenhum vamos dos lá. 3 vencer. Não, vamos lá. O quinto lugar fecha. O quinto lugar do... Eu tô até com a imagem aqui, se você quiser compartilhar também, se não quiser, dando. O quinto lugar do Ogura fecha o campeonato. Se o Ogura chegar em 6º, mata pro Aldegger e pro Garcia. E o Canet não pode chegar e o Canet não pode vencer a corrida. Aliás, o Canet, se eles ficarem em segundo, se o Canet ficar em segundo, ele pode chegar em 10º. Se o Canet ou o Aldegger ou Não, então o é Garcia isso, chegar... Eric. O 10º lugar pro Ayogura, nenhum dos 3 vencendo, o 10º lugar é o suficiente. Aí você pensa, acabou? Não acabou. Ele ficando em... Se um dos 3 vier chegar no pódio, ele pode chegar em 14º. E se nenhum deles subir no pódio, ele nem precisa pontuar. É. Tá muito tranquilo pra ele. E eu não duvido que ele vai ganhar a corrida, tá, Eric? Não, é assim... A não ser que ele faça uma caca muito absurda. Porque, O assim, que não é hoje. muito a dele. Ele tem andado muito centrado. Ah, cara... Ele tá mostrando que ele merece cada vez mais a vaguinha que ele pegou pro ano que vem na Trackhouse. Sim. Vai ser interessantíssimo isso tudo. Não, vai ser sensacional, cara. E assim... E aquela parada... Acho que eu duvido que o cara perca o campeonato agora. Eu acho que, assim, a não ser que ele queira cozinhar por mais... Quantas corridas? Mais 2 corridas? Não, ele não vai se arriscar. Não, já vai matar logo aqui. Enquanto isso, Rodrigo Vilela, na MotoGP, a alopração segue, né? A alopração segue, né? Com o nosso amiguinho da moto número 93, que o cara que tava dado como acabado. E aí você vê como é que a terra plana dá cambalhotas, né, Rodrigo? A terra plana dá cambalhotas e piruetas. Ele fez o melhor tempo no PR. Já tá classificado, claro, pro Q2. Ele, na ordem, Eric, ele, Jorge Martin, Enea Bastianini, Francesco Banaya, Maverick Vinales, Franco Morbidelli, 6 Ducatis. Pedro Acosta, Alex Marques, Marco Bezek e Johan Zarco. Eric Von Draxler, a primeira Honda a ficar no Q2 direto no ano. E satélite lá por cima. Mas é a mesma E a moto, Honda pelo satélite. menos, tá? É. Cara, isso é impressionante. Depois de tudo que aconteceu de ruim com a Honda, é impressionante. Com a montadora, no caso, né? É. Que espera-se que um dia volte ao que era. Brilhante desempenho. Vamos falar do circuito da Tailândia? Sim. Enquanto o Eric Von Draxler pega a classificação do campeonato pra mim, por favor. Pra mim não, né? Pra você da live. Não, eu não quero escolher piloto vencedor. MotoGP, muito obrigado. Volta que eu não quero fazer login agora. Agora eu quero abrir o traçado de Buriram Chiang. Quero ver o tamanho, o Outra vez, circuito. pessoalinho de noite serena. Informações do circuito, que tem um total de 4 km 550 metros. 12 metros de altitude, ou seja, nada. Reta mais longa de 1 km, são 7 curvas para a direita, 5 para a esquerda. Um desenho esquisitíssimo, com uma arquibancada em cima dos box
e um puxadinho sem vergonha pro pódio. Não tem nenhuma estrutura decente pra fazer o pódio, mas enfim. Vale-se a intenção de fazer a torcida enxergar o circuito todo. Isso é interessante por si só. Uhum. Eric, Vamos lá, classificação do campeonato da MotoGP, tá? Nós temos o Jorge Martin com 424, Francesco Banaya com 404, são menos 20 pontos. Marc Marques 345. Se eu não estou enganado, eu acho que ele ainda não. Acho que ele ainda tem chance matemática. o Bastianini também tem chance. Mas só ele também, né? A do Bastianini pode acabar amanhã na sprint. Mas ele ainda tem chance. Sim. E vem com 331 pontos, Brad Binder 92. Cara, vai ser engraçado. Eu não acredito que vai acontecer. Mas vai ser muito bizarro. Rodrigo. Se acontecer de o Marc Marques conseguir chegar no título. Toda a instabilidade que rodeou Jorge Martin e Francesco Banaya teria que acontecer com os dois nesse fim de prova. É muito difícil. Acho que nem o Marques está pensando nisso. O Marques está pensando em marcar território. O Banaya está começando a olhar meio torto, porque o Marques está marcando o território para chegar no que vem pisar na Ducati principal e falar: eu mando na bagaça. Sim. Pergunta para os nossos ouvintes: quanto tempo até os dois começarem a brigar? Quer dizer, a brigar mais, porque eles já estão trocando as farpas já. É. Não, o amor nem começou e já acabou, né? Amor? Começou quando? Talvez isso explique um pouco também as últimas declarações do Valentino Rossi, de dizer que o Marc Marques é o campeão mais sujo que a MotoGP já teve. Bom. Vocês viram o vídeo que a gente postou ontem, né, pessoal? Da corrida maravilhosa que a gente postou ontem no GP da Malásia de 2015, né? Desde então, Valentino Rossi e Marc Marques não se bicam mais. Você acha que Francesco Banaya e Marc Marques vão se bicar no que vem? Luigi Dalina vai perder os cabelos e o bigode que resta, Eric. Ele tá lascado. Vai ser bizarro isso, cara. Vai ser muito bizarro. Vai, e eu tô achando isso tudo lindo. Bora? Bora. Tá com a cara olhando, parecendo Pro-Move Soccer. Pro-Move Soccer era um joguinho de futebol que todos os personagens, todos os jogadores tinham a cara assim. Todos. Uns com bigode, outros com óculos. Outros com cabelo grande, pequeno, mas todos eram. Caraca. Cara, nem fala. Chama a próxima, vai. Vamos lá, então. Próximo assunto aqui, temos ainda... Caraca, como é que a gente vai conseguir exprimir isso aqui em 15 minutos? Fácil. O próximo não vai tomar muito tempo. Vamos ver, né? O próximo não sei se vai tomar muito tempo, mas eu acho que vamos ver, né, qual que vai ser. Penúltima etapa das semifinais. Eu já tô puto. Eric Von Draxler, agora o nosso público é chique, não pode falar palavrão. Eu já estou pistola, já estou revoltado, porque o Logano vai... Cara, cara, vai ser muita sacanagem se o cara ser campeão de novo, cara. Eu tô com ranço. Não, ele só vai ser campeão em 26. Ele chega na final dos anos pares, mas ele só ganha de 4 em 4 anos. Ah, tá. Ganhou 18, cara, ganhou 22, só ganha em 26. Até lá ele ficou um pouquinho mais bonzinho. Eric,
Vamos lá. Vai voltar pro palco de onde foi final durante muito tempo. Inclusive, Sim. muitas coisas clássicas, né, aconteceram Homestead, né? na pista. Tipo, de 2002 a 2019 sediar a final do campeonato, Eric. Sim. O que me faz Ou lembrar o. Oi? Faz lembrar o momento Miller Time, né? Sim, então, olha só, você já pulou muito. É. Mas escuta isso. É que eu quero abrir a lista de campeões da NASCAR. NASCAR Cup Series. Ok, Aham. abri, eu quero pegar os campeões. Drivers Championship, NASCAR Cup Series Champions. De 2002 pra cá, olha o que nós temos nesta bagaça. A gente viu o Eric Von Draxler, Tony Stewart ganhando seu primeiro título. A gente viu a Roush ganhar títulos. A Roush nunca tinha sido campeão. A Roush ganhou seus 2 primeiros títulos, 2003 e 2004. Lembrando, Eric, que em 2003, Matt Kenseth foi campeão com uma vitória no ano. Só que Sim. com 25 top 10. 25 top 10, Eric. A gente viu o único título de Kurt Busch em Homestead. A dinastia Jimmy Johnson com seu pentacampeonato em sequência. A gente viu o único campeonato de grande nível que terminou empatado, que foi 2011. Tony Stewart e Cal Edwards terminaram empatados e o título foi pro Tony Stewart porque ele ganhou 5 corridas contra uma do Cal Edwards. Foi o único campeonato na história dos grandes que terminou empatado. A gente viu o título de merecimento de Kevin Harvick em 2014. Antes disso, tivemos o último título da Dodge com o Brad Keselowski, que foi justamente o momento Miller Time. Na estreia dos playoffs, o título do Kevin Harvick, que quase coroou o Ryan Newman, que foi vice-campeão sem vencer nenhuma prova. Tivemos outro que já estava batendo na trave e merecendo muito, que é Kyle Busch, ganhando título em 2015, com o Kevin Harvick, segundo colocado da prova. Aí tivemos em 2016 o heptacampeonato de Jimmy Johnson. O primeiro título, a redenção de Martin Truex Jr., ganhando em 2017. Joe Logano ganhando em 2018, fazendo a Penske voltar a ganhar um campeonato de novo. E 2019, o segundo título de Kyle Busch. Tudo isso decidindo em Homestead. É ou não é uma pista maneiríssima pra NASCAR? Bom, apesar de ser uma pista assim, meio. Assim, não pra NASCAR, mas de modo geral. Cara, o que é engraçado isso, a pista, ela é uma pista meio sazon vencido. Mas protagoniza grandes provas. Sim. E certeza que vai protagonizar mais uma nesse fim de semana. Com certeza. Circuito esse que tem um total de 2,4 quilômetros, inclinação nas curvas de 18 a 20 graus e nas retas 4 graus. Recorde oficial da pista, 24 segundos, 682 milésimos, de 2004 com Sam Hornish Jr. na IndyCar. Mas tem um recorde da NASCAR. O recorde da NASCAR Cup é do Kevin Harvick em 2019, quando ele fez 31.527.
Esse é o recorde da NASCAR. Vambora, Eric. Vamos pra próxima? Vambora. Vamos pra próxima. Falei que era rapidinho? Vamos lá. Vamos lá então. Próximo meme aqui pra gente soltar. Também, né? Já que a gente tá falando da NASCAR americana, vamos falar da NASCAR brasileira, né? Não é a NASCAR Brasil, é a Stock Car Brasil. Stock Car. É porque a NASCAR é a Stock Car americana. E a Sim. Stock Car é a Stock Car TR, entendeu? Eric, A NASCAR que chega, se eu não estou enganado, se a eu NASCAR não estou não. falando bosta, Stock Car. a Stock Car BR, pela primeira vez em terras uruguaias, Exatamente. no autódromo de Alpinar, que tem... Cadê? Autódromo Vitor Borrafabini, na cidade de Alpinar. Circuito esse de 3.120 metros com 12 curvas. Tem como recorde oficial 1:20.699, conseguido esse ano pelo Ian Erlacher no Mundial de Turismo, no circuito, no TCR World Rodrigo. Tour. Não, pera. Sim. E já temos o primeiro pole, né? Felipe Fraga, que ano que vem vai correr na RC Eurofarma. Ele foi o nome dos treinos, a classificação. Vão ter outras categorias amanhã, claro. Então as duas corridas serão no domingo da Stock Car. Stock faz as suas duas corridas no domingo, tanto a curta quanto a longa. O grid de largada ficou o seguinte, Eric, vale dizer aqui rapidinho, que o Felipe Fraga fez o primeiro tempo, 1:22.188. Felipe Massa foi o segundo colocado. Aí a segunda fila vai ter Gabriel Casagrande e Dudu Barrichello. Terceira fila vai ter Gaetano de Mauro e Felipe Batista. Quarta fila, Rafael Suzuki e Ricardo Zonta. Quinta fila, Daniel Serra e Rubens Barrichello. Daniel Serra e Rubens Barrichello vão largar em terceiro e quarto na corrida sprint. A corrida sprint vai ter a pole do Lucas Forest com o Enzo Elias em segundo. Aliás, essa semana também, Eric, falando daquela encrenca com os pneus, lembra? Sim. Aquela encrenca toda com os pneus. A CBA soltou uma nota dizendo que até o dia 31 de outubro o relatório da Hankook está em mãos e aí a entidade vai decidir pelas punições cabíveis, dando a palavra para todos se explicarem a respeito. Acho legal isso, é positivo, tem mesmo que todo mundo se explicar, mas não pode passar em branco, alguma coisa tem que ter. Minha opinião, Sim. Eles vão tirar os pontos de equipes desse ano. Os pilotos seguem pontuando, mas a equipe não, sabe? Uma outra puniçãozinha legal, sabe o que poderia ser para as equipes envolvidas? No ano que vem, não escolher o box. Não escolhe o box. Vocês vão ficar com o que sobrar. Então todas as equipes vão decidir suas posições. Muitas preferem no início do box, outras preferem antes, as duas ficam no meio. Fim de papo. É uma boa punição também. Ué. Não pode passar em branco. Eu tenho quase certeza, Eric, assim, não é ser muito otimista, mas é ser esperançoso com esse novo momento da Stock. Eu acho que vai ter punição. Vamos ver, né? Esperamos. Vamos ver qual que vai ser, né? Uma outra notícia também, Eric, rapidinho, pra gente passar da Stock. A gente já comentou aqui a respeito da Fanzone, que vai ter na final da Stock, teremos uma Fanzone. E sabe quem que vai ser a principal responsável? A Mr. Mu. Mr. Mu, ela organiza muitos eventos. Só pra pegar direitinho, tem até o site do festival Mr. Mu. Mr. Mu é um dos principais restaurantes de carnes. Entendeu? Tanto para carnes mais populares quanto para carnes mais rústicas.
carnes mais nobres e diferentes. E eles organizam várias festas pelo país inteiro. Inclusive as últimas aconteceram até em São José dos Campos. E eles serão o organizador principal de toda a fanzone. Então vai ter grana. A ideia, Eric, é cobrar um valor único para ter um open comida e bebida geral. Se vingar, eu acho muito positivo. Mais que o pessoal aprenda com o que aconteceu no EC. O EC teve um problema de abastecimento de comida, demorava demais. Então tem que ter uma parte lá dentro onde você estoque tudo de comida. Sim. Para quando os restaurantes precisarem poder pegar rápido e já servir rápido. O mote em corrida é isso, comida rápida. Entendeu? Então, churrasco, por exemplo, putz, já vai botando um monte de carne lá, já picota tudo, a pessoa pediu, já cata uma porçãozinha, já leva para outro, tchau, benção. Vem o próximo, entrega a porçãozinha bonitinho, laroie. Vem o próximo, entrega a porçãozinha bonitinha, paz de Cristo. Sumam. É assim que tem que ser. É assim, o pessoal não pode perder tempo perder tempo em fila, tempo precioso de assistir corrida, ainda mais numa semana, no fim de semana com 4 decisões diferentes, Eric. Eles têm que ter isso em mente. Eu acredito, eu ouço falar muito bem do festival que eles organizam. Eu acredito que vai ser um sucesso. Aí é legal, né? Aí é legal. Vamos lá, então. Vamos passar a agenda, então, né, Rodrigo? Vamos começar? Deixa eu começar, então, Eric. Assim você descansa um pouco também a voz. Deixa eu só colocar aqui a agenda do fim de semana, porque a gente tem que falar que já tem atividade começando nesse momento. Desde as 10 da noite já está acontecendo o Supercars. A classificação 1 do Supercars para os primeiros 250 km de Gold Coast. Vamos lá, amanhã, meia-noite e 50, a classificação da MotoGP. 2h15 da manhã, primeira corrida do Supercars. 2h50, Moto 3, classificação. 3h30, classificação da Freca, em Monza. 3h30 da manhã também começam as atividades da Fórmula 4 no Motorsport Games. 3h45, classificação da Moto 2. 5:05, classificação do TCR no Motorsport Games. 5 da manhã, a corrida sprint. 6h05 da manhã, a primeira corrida do Motorsport Games GT. 7h50, a primeira corrida da Fórmula 4. 8h20 da manhã, a primeira corrida da Freca, da Fórmula Regional. 10h20 da manhã, a primeira corrida do Motorsport Game TCR. 10h50, a classificação da NASCAR em Homestead. 11h30 da manhã, segunda corrida do Motorsport Games GT, já valendo medalha. 1 da tarde, corrida da Truck Series, em Homestead, claro. 3h30 da tarde, Stock Car, em Alpinar. 5 da tarde, a corrida da Xfinity. 6 da tarde, a classificação da Fórmula 1 no México. E 9h10 da noite, a segunda classificação do Supercars, Eric. Vamos lá. Enquanto isso, no domingo já temos 1h15 a segunda corrida do Supercars. E aí nós temos a MotoGP às 2 horas da manhã, às 3h15 e às 5 da manhã. A Moto 3, Moto 2 e MotoGP. 4h30 da manhã, a Fórmula Regional, segunda classificação da Fórmula Regional. 15:06, a final do TCR da Motorsport, dos Jogos das Olimpíadas do Esporte Motor. A final do TCR. 6h35, a classificação da GT Sprint da Motorsport Games. 9 da manhã, a primeira corrida da Stock Car. 9h25, a final da Fórmula 4 da Motorsport Games. 5 para as 11, a segunda corrida da Fórmula Regional. 15 para o meio-dia, a corrida da GT Sprint. 1h40, a segunda corrida da Stock Car. 3h30, a Cup Series, lá em Homestead. E 5 da tarde, o Grande Prêmio do México,
que vai passar na Bandeirantes, Rodrigo. Então acabou o programa, então, né? Já chega por hoje. Estamos quase acabando. Vou pôr os últimos comentários do pessoal. O Leandro acabou de chegar. Leandro, volta para ouvir a live depois e deixa seus comentários lá depois. Circuito nunca nem vi. O qual? O do Biel Pinar? Recomendo assistir. É um baita circuito. É. Pelo menos o TCR entregou uma grande prova. Rômulo Baroni mandou um boa noite para todo mundo. Boa noite para você também. Leandro Falso deixou seu boa noite. Muito bom também. Rômulo Baroni, Stock Car e Hankook, confusão por causa dos pneus. E aí ele fala que concorda também com a determinação tipo de box. Deixar ele sem escolher a posição dos boxes. É um preço a se pagar. Marco Bianchi no Rock Go. Churrasco! Essa é clássica. Cara, quem não foi feliz vendo o Rock Go não teve... Não aproveitou bem esse tempo. Pois é. Rômulo falar, foi pouco tempo que eu fiquei, mas gostei do programa. Volta e assiste o restante. Falando bastante coisa. Pois é, chega por hoje. Vamos então já fechar aqui. Já estouramos o tempo para variar um pouquinho, mas um minutinho. É isso. Segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Ou melhor, nesses mesmos canais, nas plataformas que está vendo aí nesse print aí. Print essa tela e vai acompanhar a gente onde você quiser, tá bom, molecada? Acabou o programa. Sumo da minha vista. Até segunda-feira.